Irachai Macê, seja bem-vindo! Vamos iniciar uma série de vídeos sobre ferramentas elétricas Makita. Iremos mostrar os principais erros que podem ser cometidos pelos profissionais no uso das ferramentas Makita. Alguns são de menor gravidade e, quando cometidos, causam apenas, entre aspas, a quebra do equipamento ou do acessório. Mas existem erros graves que podem causar sérios acidentes ao operador, além da perda do equipamento. Esperamos que com esses vídeos possamos incentivar a compreensão da importância do uso correto das ferramentas elétricas para diminuir os acidentes de trabalho e as perdas materiais. Começaremos falando sobre o que acontece quando o equipamento é ligado na tensão elétrica errada. Provavelmente você já ouviu alguém dizer, ou em algum vídeo, ou mesmo por experiência própria, viu que ao ligar um equipamento de 127 volts na tomada de 220 volts, ele queima, sai o cheiro forte de queimado e a fumaça. Depois disso o equipamento nem funciona mais. Esse é um erro que infelizmente ocorre com bastante frequência. Mas como e por que isso ocorre exatamente? Primeiro vamos entender a correlação entre tensão, corrente e potência. Para isso, utiliza-se a fórmula simplificada P é igual a VI. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Mas se eu continuar por esse caminho, provavelmente você irá fechar esse vídeo antes mesmo de curtir e compartilhar. Portanto, a melhor explicação que eu posso oferecer é comparando o funcionamento elétrico de sua máquina com o funcionamento de um sistema de bombeamento de água. Aqui temos uma bomba d'água que bombeia a água por essa tubulação e lá no final faz girar aquela roda d'água. A bomba d'água será a força que empurra a água e podemos comparar com a tensão elétrica. A água que flui pela tubulação é comparada à corrente elétrica. Essa água é despejada no final do tubo, faz girar a roda d'água e podemos comparar a potência elétrica. No nosso exemplo, a bomba empurra a água com, digamos, 127 unidades de força. Ela empurra 18 unidades de água pela tubulação, fazendo a roda girar cerca de 2.286 vezes. Lembre-se que eu estou comparando com a fórmula P igual a VI. 127 vezes 18 é igual a 2.286. Agora, digamos que a bomba d'água passe a empurrar essa água com quase o dobro de força, isto é, 220 unidades de força. Ela empurra as mesmas 18 unidades de água pela tubulação. Aplicando P igual a VI, o resultado será 3.960 voltas na roda d'água. Como não foi projetada para tamanha pressão, tanto a tubulação irá se romper quanto a roda irá se quebrar. Ok, esse vídeo não é sobre elétrica nem hidráulica, mas você já deve ter entendido o conceito. É mais ou menos isso que aconteceria com essa lixadeira projetada para 127 volts se fosse ligada em 220. Ela queima porque não suporta a energia circulante nela. Ela aquece muito. Veja como fica uma ferramenta Makita de 127 volts que foi ligada em 220 volts. Às vezes queima somente o induzido, às vezes somente o estator e em alguns casos queima os dois. Mas como eu disse, provavelmente você já sabia de alguma forma ou pode ter acontecido com você. Mas sobre esse outro fato, poucas pessoas têm conhecimento. O que acontece se eu ligar um equipamento de 220 volts em uma tomada de 127 volts? Ele vai queimar? Sim, ele vai queimar, mas vai demorar para acontecer isso. O que causa até um mito entre os profissionais. Muitos acabam dizendo que isso não causa problema nenhum e que o equipamento não queima. Podemos usar a mesma comparação com o sistema de bombeamento de água. Temos agora uma bomba d'água que empurra 10 unidades de água com 220 unidades de força, fazendo a roda girar 2.200 vezes. Vamos reduzir e fazer a bomba empurrar as mesmas 10 unidades de água com apenas 127 unidades de força. Agora a roda d'água iria girar apenas 1.270 vezes. 127 vezes 10 é igual a 1.270. Eu disse iria, porque na verdade com menos força a bomba não consegue empurrar a água para fazer girar a roda d'água. Nesse caso, as unidades de água iriam se acumular na tubulação até que a pressão fosse tanta que romperia a tubulação. Isso também acontece com seu equipamento Makita, com menos potência, menos energia. Assim que você aplicar uma carga na máquina, isto é, no caso da esmerilhadeira, assim que você realizar um corte em um ferro, ela não tem energia suficiente para realizar o corte. O induzido ficará meio que travado e isso vai causar um aumento na corrente elétrica.
o que aquece muito os fios da máquina, levando à queima do equipamento. Veja nessas fotos como é que fica. Normalmente queima o estator, às vezes queima o rotor e o estator. É o mesmo efeito de trabalhar forçando a máquina. Veja os testes feitos. Aqui estou testando um compressor modelo Mach 700 de 220 volts. O primeiro teste sem carga, ou seja, abri a válvula de descarga para não encher o reservatório. Primeiro liguei em 220 volts. Veja a corrente elétrica de 5 amperes. Depois liguei em 127 volts. Observe que a corrente elétrica aumentou um pouco. Mas dá para ouvir que perdeu a força. Agora fiz os testes com carga. Fechei a válvula para encher o reservatório. Observe a diferença. Liguei em 220 volts e a corrente aumentou mais um pouco, para 6 amperes. Depois liguei em 127 volts e a corrente praticamente dobrou, 13 amperes. Desliguei rápido para não queimar o compressor. Portanto, a conclusão é que se você ligar o equipamento 220 volts em uma tomada 127 volts e começar a utilizá-lo, ele vai queimar, embora não seja tão rápido. Para evitar esses erros, segue algumas dicas. Tenha atenção em qual tomada você está ligando a ferramenta elétrica, especialmente quando irá utilizar extensões elétricas. Procure saber do dono ou responsável da obra quais tomadas são 127 volts e quais são 220 volts. Se não souber informar, utilize um multímetro para verificar a tensão na tomada. No próximo vídeo dessa série falaremos sobre o uso forçado de ferramenta elétrica Makita. Até o próximo vídeo!